Sejam todos bem-vindos a mais um dia de leitura do Evangelho de Mateus. Hoje vamos ler o capítulo 16 e o capítulo 17, que tem como tema revelação, cruz e glória. Aleluia! Sejam todos bem-vindos. Se inscreve no canal, deixa a tua curtida e não hesite em deixar seu comentário ou seu pedido de oração. Estarei orando pelo seu pedido. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Está lá em Mateus 16:16. Pessoal, nesses capítulos, Jesus leva os discípulos a um nível muito mais profundo. E aqui não se trata mais de apenas um milagre ou de multidões. Não. Aqui se trata de revelação espiritual e de posicionamento. Mateus 16:17 deixa bem claro que nem todos veem quem Jesus realmente é. Nem todos veem quem realmente Ele é. E nem todos também entendem o propósito. Mateus 16:17 deixa claro que a revelação exige resposta. Não existe discipulado sem cruz, pessoal. E a glória, ela não elimina a obediência. E quem recebe revelação precisa decidir se vai obedecer, porque a obediência vem primeiro. Pai querido, Pai amado, bondoso, misericordioso, Senhor, entramos na Tua santa e poderosa presença com muito temor e com muita reverência, coração humilde. Pedimos que o Teu Espírito Santo abra nossos olhos espirituais para reconhecermos quem Jesus é de verdade. Senhor, remove toda a cegueira espiritual, toda a resistência interior e toda a fé superficial. Nós queremos ouvir, compreender e obedecer. Consagramos esse tempo a Ti, com o sangue de Jesus, cobrimos esse momento, a minha vida, a minha casa, a minha família, toda a minha parentela, pertences, objetos eletrodomésticos, e entrego esse momento a Ti, Espírito Santo, em nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Vamos ler junto? Já tem a sua Bíblia? Os fariseus e os saduceus pedem um sinal do céu. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, e deixando-os, retirou-se. O fermento dos fariseus e dos saduceus. Ora, tendo o discípulo passado para outro lado, esqueceram-se de levar o pão. E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo Jesus, disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos tomastes?
Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Aleluia! A confissão de Pedro. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhes afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino, o reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém disserem ser ele o Cristo. Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás! Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitais das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. O discípulo de Cristo deve levar a sua cruz. Amém. Então, Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos e, então, retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem do seu reino. Amém? Chegamos ao fim do capítulo 16, que nos fala da revelação e custo do discipulado. Fica comigo que vamos dar sequência no capítulo 17. Aqui no capítulo 16, lá no versículo 16, nós vemos a confissão de Pedro. E em Mateus 16, 17, de seguida, a revelação que vem do Pai e não da carne. Jesus anuncia sua morte e também vemos o chamado ao discipulado verdadeiro.
Amém? Em versículo 16, tu és o Cristo. Negue-se a si mesmo, Mateus 16, 24. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, Mateus 16, 26. Esses são os versículos-chave desse capítulo. E um ensino que nós podemos tirar desse capítulo, lembrando que terá um resumo mais completo no final de semana, mas já podemos tirar um ensino que é reconhecer Jesus como Cristo exige renúncia. Entenderam? E não apenas palavra. Reconhecer Jesus é preciso renunciar, é preciso renascer de novo, em nova criatura em Cristo. Não é só apenas palavra, eu conheço Jesus. Amém? Agora vamos para o capítulo 17. Evangelho de Mateus 17. A transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Aleluia! E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. A vinda de Elias. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também, o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então, os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. A cura de um jovem possesso. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e a outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui um menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele respondeu-lhes: Por causa da pequenez da vossa fé,
Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Oh, aleluia! De novo, Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Reunidos eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão. Mas, ao terceiro dia, ressuscitará. Então, os discípulos se entristeceram grandemente. Jesus paga imposto. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos, Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e, abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Aleluia! Chegamos ao fim do capítulo 17. Capítulo 17 fala da glória que confirma a obediência. E os principais acontecimentos aqui, nós podemos entender que a transfiguração de Jesus, é Moisés e Elias que apareceram, também a voz do Pai que confirma o Filho, eis aqui o meu Filho amado em quem me comprazo, e Jesus desce do monte para continuar a sua missão. Em Mateus 17:5 que fala: este é o meu Filho amado, e ele ouvi, e Mateus 17:20 que fala da fé que move montanhas. Esses dois são os versículos-chave desse capítulo. E o ensino que podemos tirar no dia de hoje é que a glória não é o fim, é preparação para continuar obedecendo. E o meu direcionamento para você, eu gostaria muito que você refletisse hoje, se pergunta as seguintes perguntas: quem é Jesus para mim de verdade? Tenho seguido Jesus apenas nos milagres ou também na cruz? Porque a Bíblia fala: toma a sua cruz. E a última pergunta é que: eu estou disposta a obedecer mesmo quando custa? Pessoal, nesse capítulo, nós vemos a revelação sem obediência, ela gera engano espiritual. Então vigia. E a gólida celeste para hoje é que revelação verdadeira sempre, sempre, sempre exige uma resposta de obediência. Pegou a chave? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, muito obrigado por essa lição maravilhosa pelo dia de hoje. Reconhecemos, Senhor, hoje que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não apenas com palavras, mas com o desejo sincero de alinhar nossa vida à Tua vontade. Senhor, ajuda-nos a negar nossa própria vontade, a carregar a cruz sem murmuração e a Te seguir com fidelidade. Senhor, nós Te pedimos hoje, livra-nos de uma fé superficial de boca para fora, de um discipulado confortável e de uma vida cristã sem compromisso. A Sua palavra fala que a fé sem obra é morta, que a revelação que recebemos hoje gere transformação profunda, obediência prática e maturidade espiritual. Senhor, quando descermos do monte, dá-nos forças para continuar firmes, mesmo quando o caminho é difícil. Cobre nossa casa, nossa família e nosso ministério.
que vivamos para a Tua glória, Senhor, todos os dias da nossa vida. Eu oro em nome de Jesus e abençoo a todos que estão aqui caminhando com Jesus nesse plano bíblico de 6 meses. Estamos nos evangelhos e depois vamos dar seguida de forma cronológica até final dos 6 meses. E espero vocês aqui amanhã para os próximos capítulos do livro de Mateus, que é 18, 19 e 20. Que Deus te abençoe grande e poderosamente. Não esquece de compartilhar esse vídeo com mais pessoas que precisam aprender um pouco mais com a leitura bíblica, que precisa se mergulhar, mas que não consegue porque é difícil. E às vezes quando nós lemos e ouvimos ao mesmo tempo, entendemos melhor. Espero você também no final de semana para receber o resumo de todos os capítulos que estamos trazendo nessa semana. Amém? Pegou todas as chaves? Que o Senhor te abençoe. Não esquece de deixar sua curtida e se inscrever no meu canal. Que Deus abençoe poderosamente sua casa e toda a sua família.